Eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é Elevado Paulo de Frontin. Esse relato foi enviado pelo Joelson Nogueira, do Paraná. Quando eu e minha esposa estávamos de férias no Rio de Janeiro, estávamos passando de carro no bairro do Estácio, mais precisamente na rua Radoc Lobo, em direção ao túnel Rebouças, que liga o Rio Comprido à Lagoa. Eu não acreditei no que meu filho de apenas 5 anos falou comigo. Logo ele, que nunca havia estado no Rio de Janeiro. Disse para a gente não passar por baixo do viaduto, porque lá havia morrido muita gente e não queria que passássemos por lá. Falou quase que implorando, e à medida que nos aproximávamos do viaduto, ele se desesperava mais ainda. Estava a ponto de ter uma crise nervosa. Soluçava e chorava nervosamente, a ponto de querer sair do carro. Tive que parar o veículo para acalmá-lo. Fiquei realmente muito comovido e impressionado com sua atitude, e mais ainda, espantadíssimo, porque, na verdade, ele estava certo. Sem nunca ter ouvido falar da história, que foi uma das maiores tragédias que o Rio de Janeiro passou. Para quem não sabe, a história é a seguinte. Em dezembro de 1971, o elevado Paulo de Frontin, localizado no bairro do Estácio, ligando o Rio Comprido à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, desabou, matando muitas e muitas pessoas e ferindo diversas outras. A tragédia só não foi ainda pior, porque era um sábado de manhã e chovia. Logo, o movimento de carros era menor do que o que durante a semana, e ajudado pela chuva que afastou algumas pessoas de resolver alguns problemas naquele dia. Ocorre que quando o elevado Paulo de Frontin, o qual só estava sendo utilizado a parte de baixo do viaduto, porque a parte de cima ainda não havia sido inaugurada, esmagou dezenas de carros, um caminhão e ônibus, sendo o estrondo sentido por diversos bairros, mesmo estando longe do local. Tudo tremeu. O bairro e adjacências ficaram cobertos por uma cortina de fumaça, e só quando a poeira começou a baixar é que os cariocas começaram a ver o tamanho da tragédia. Os que não morreram na hora ficaram presos às ferragens dos veículos e imploravam por socorro. Todos os hospitais do Rio praticamente ficaram à disposição dos feridos, bem como o corpo de bombeiros rumaram para o local. O local ficou repleto de ambulâncias com enfermeiros, médicos de plantão, para começar a dar o tratamento a cada pessoa retirada dos escombros. Foram milhares de voluntários que rumaram para o bairro ou do próprio... Gente, essa palavra rumaram, ela existe, né? Eu nunca falei isso. Foram milhares de voluntários que rumaram para o bairro do próprio bairro, para fornecer desde comida, sanduíches, até gelo, gás, assistência psicológica, o que fosse preciso. Nesta época, o Rio, bem como todo o Brasil, não estava preparado para grandes tragédias. Portanto, não havia maquinário adequado para levantar as placas e blocos de concreto e cimento que cobriam os carros e ônibus, caminhões, etc. A solução foi pegar emprestado algumas máquinas da ponte Rio-Niterói, que ainda estava em construção, para que pudessem puxar e erguer os blocos. Mesmo assim, o trabalho foi precário e lento, com profissionais serrando a lataria lentamente para resgatar os feridos que eram prioridade, o qual levavam dias e mais tarde os mortos. O resultado disto foi que os dias foram se arrastando com muito sofrimento e dor para os cariocas, e principalmente para os parentes de desaparecidos. Somente lá, pelo 21º dia, é que retiraram o último corpo. Isto é apenas uma breve história dentro da história que diz respeito ao meu filho, que na época do ocorrido nem sonhava em nascer, e do pavor dele quando nos aproximávamos do elevado para passar por baixo dele. Coincidentemente, meu filho não é o único, porque diversas pessoas, quando passam por baixo do viaduto, sentem um grande mal-estar, arrepios, dor de cabeça, etc. Cada um com uma sensação diferente.
mesmo já tendo passado mais de 30 anos do ocorrido.